irmãos, para Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, nós vamos seguir a partir do versículo 22. A partir do versículo de número 22 até o versículo de número 41. O ponto aqui importante da mensagem nesta manhã compreenderá os versículos de 37 a 41, que seria a aplicação do sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Eu vou ler apenas a partir do versículo 22 para que a gente entre novamente no universo do texto e lembremos aquilo que Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. Uma lembrança rápida aqui para nós. No dia de Pentecostes, evento único e histórico, a promessa antiga dada por Deus ao seu povo se cumpriu em Cristo, quando Ele, ascendendo ao céu, voltando à destra do Pai, por ter cumprido a sua obra na terra de sofrimento, morte, mas ressurreição vitoriosa sobre a morte. Então o rei, coroado, glorificado, é assunto aos céus, ele volta à presença do Pai, e antes disso ele diz aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém e esperarem em Jerusalém o cumprimento de tal promessa. Eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas do Cristo, não somente em Jerusalém, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos estudado esse tema, estamos estudando aos domingos pela manhã o livro de Atos e tivemos uma importante mensagem em nossa conferência esta semana, a semana que passou, também sobre Atos, onde esta passagem ela foi mencionada, ela foi tratada também e nos ajuda de forma muito importante hoje para a aplicação ou o estudo de como o apóstolo Pedro, ele aplicou o seu sermão no dia de Pentecostes. Então, o evento aconteceu, o Espírito desceu sobre os apóstolos, e estes começaram então a falar, e as pessoas que ali estavam, judeus piedosos, que jamais conseguiriam compreender a sua linguagem sem uma tradução, assim como nós precisamos, nesta conferência, de um tradutor, para que entendêssemos o nosso irmão pastor Paipa. Lá eles não precisaram de um tradutor, porque o Espírito, descendo sobre eles, derramou bênção, um dom, em que eles puderam ouvir falar das grandezas de Deus em seu próprio idioma. Então, foi um evento marcante, de que, a partir dali, Cristo iria reunir o seu povo por meio de uma só linguagem, ou seja, a pregação fiel, verdadeira, pura e simples do Evangelho. Então, alguns ficaram extremamente admirados com o que estava acontecendo ali. Eles ficaram realmente extasiados com aquela situação, com aquele contexto. Outros, por um lado, ficaram dizendo: estes homens nesta hora do dia já estão bêbados. Pedro então, ele toma a palavra e movido pelo Espírito, ele vai dizer que eles não estavam bêbados ou alguma coisa desse tipo, mas estava naquele momento se cumprindo o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, e que o Jesus que eles crucificaram, o Jesus que eles entregaram, o Filho de Deus, que eles entregaram para ser morto por mãos de homens ímpios, na verdade foi exaltado por Deus, ressuscitou e triunfou, cumprindo tudo aquilo que Deus já havia determinado, decretado na eternidade. Então é importante a gente observar o conteúdo da mensagem do apóstolo Pedro, porque será a tônica ou o conteúdo de toda a mensagem ou pregação apostólica à medida que estivermos lendo o livro de Atos. Não há outra figura central, outra personagem mais importante,
Não há outro conteúdo a ser anunciado senão Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo que triunfou sobre a morte e as trevas, o Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou dos mortos e que voltará a segunda vez para julgar os homens. Então, é isto que Pedro vai falar aqui, e aí eu peço a atenção de vocês, a partir do versículo de número 22, a leitura, para a gente situar, então, lembrarmos do que nós já vimos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui, então, ele encerra a parte do seu sermão, onde ele ensina e ele ilustra tudo aquilo que biblicamente foi dito a respeito de Jesus. Vejam que ele cita de forma abundante o livro dos Salmos. E este é o livro mais citado no Novo Testamento, e no livro de Atos ele é citado bastante. Tudo aquilo que foi cantado, tudo aquilo que foi profetizado, anunciado, apontava para Jesus Cristo. Então, uma observação aqui importante, não se esqueçam disso jamais. Hoje vocês têm uma infinidade de Bíblias para todos os gostos, de vários tipos e capas e cores, e Bíblias comentadas. Muitas dessas Bíblias comentadas, elas trazem algumas informações que não são precisamente aquelas que você encontra quando você lê passagens como Atos capítulo 2. Vocês querem um exemplo? É comum nós encontrarmos em Bíblias comentadas ou comentários a seguinte informação sobre o Salmo 2. Dizem assim: nós não sabemos quem escreveu o Salmo 2, ou a respeito de quem o salmista se referia no Salmo 2. O livro de Atos vem e diz: não, quem escreveu foi Davi, e Davi se referia a Cristo. Ponto final. Cuidado, muito cuidado, porque às vezes nós podemos ser biblicamente desorientados ou não orientados corretamente. Porque, às vezes, o que está por trás dos comentários não reflete verdadeiramente aquilo que você encontra quando o Novo Testamento claramente diz, o Salmo 110, o Salmo 16, falava a respeito de Jesus Cristo. Ou Lucas 24, quando Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús, disse ou falou para eles tudo aquilo que o Antigo Testamento disse a seu respeito, inclusive o livro dos Salmos. Isso para a gente deve ser suficiente.
Nós precisamos ter cuidado ao analisarmos, por exemplo, este sermão, porque é muito comum, às vezes, nós pensarmos, será que Pedro estava inventando? Será que ele estava tentando encaixar aqui passagens da Bíblia para dizer, olha, estas passagens falavam a respeito de Jesus Cristo? Não, é verdade clara de que Pedro foi inspirado como apóstolo, assim como os salmistas foram, principalmente o principal deles, né, o principal Davi, e todos eles falaram da parte de Deus. Isso é importante, irmãos. Nós precisamos resgatar esta simplicidade, pureza e poder que vem da Escritura, porque foi revelada por este Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio aplicar a obra de Cristo no coração dos homens e faz isto ainda hoje. E aí não há necessidade de rebuscar demais, não. É ser direto ou ir direto ao ponto, como Pedro está fazendo aqui. Vejam como de forma clara ele afirma tudo aquilo que a Bíblia disse a respeito de Jesus e que agora ele e os seus companheiros experimentavam como testemunhas de Jesus. A este Jesus, versículo 32, a quem o salmista se referiu acerca da sua ressurreição, que nem foi deixado na morte, nem teve o seu corpo experimentado corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quando ele termina este sermão, ele conclui dizendo assim no versículo 36, a sua instrução, a sua exposição e análise dos fatos. Esteja, versículo 36, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o coroou. O resultado então desta pregação, você já deve ter ouvido pregações melhores, no sentido de maiores ilustrações, melhor elaboração e utilização do texto. Eu não estou dizendo nenhuma pregação fantasiosa, uma pregação bem feita, mas que jamais se compararia àquilo que novamente nós somos inclinados e chamados a ver, a enxergar. O que Pedro fez, simplesmente ele abriu a Bíblia e pregou. Claro, ele não tinha a Bíblia impressa, ele não estava com os rolos que só ficavam na sinagoga, não, mas estava aqui e aqui, tudo aquilo que ele aprendeu do seu Senhor. Mais adiante, quando ele vai fazer uma defesa a respeito da sua fé e prega diante do sinédrio, a admiração daqueles homens capazes e instruídos foi, mas estes não são pescadores? Como é que eles estão falando dessa forma? Notem que é uma mensagem, foi por meio de uma mensagem extremamente simples, mas tendo Jesus Cristo como a personagem principal, ou a figura principal, ou seja, o centro da pregação, que aconteceu então, o que nós observamos como resultado no versículo de número 37. Depois da pregação, depois do que Pedro falou, anunciou da parte de Deus, ele pregou a Cristo, o que aconteceu no versículo de número 37. Vamos ler juntos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Todo sermão, então, precisa conduzir o ouvinte a tal pergunta. E foi justamente o que Pedro fez. Notem que tudo aquilo que ele anunciou, a exposição que ele fez, conduziu aqueles que estavam ouvindo no dia de Pentecostes à seguinte pergunta: e agora? O que é que nós vamos fazer? Mas notem que antes disso, mais uma vez nós notamos quem estava agindo por meio do pregador. É muito importante esta informação. O coração deles, no início do versículo 37, diz que foi tomado de profundo temor. Eles se compungiram. O coração deles foi tomado de grande temor diante da pregação apostólica. E
Eles então se dirigiram aos demais apóstolos, a Pedro, e perguntaram: e agora o que é que nós vamos fazer? Porque nós o crucificamos, entregamos o Cristo nas mãos dos ímpios, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. E agora? Como é que nós vamos escapar? O que é que nós vamos fazer? Vem então a aplicação do sermão de Pedro. No versículo de número 38, ele vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem então que Pedro anunciou conduziu os seus patrícios, os seus compatriotas, a um profundo temor diante da realidade daquela mensagem, do que estava acontecendo, do evento histórico. Eles lembraram das promessas que Deus fez para o povo. O apóstolo Paulo lembrou deles, eles foram objeto das promessas, primeiramente falando, me refiro aos judeus. A eles pertenciam o culto, eles deveriam guardar a lei, deles descenderia o Cristo. Então tudo aquilo agora se tornou claro diante deles. As vendas caíram. Eles agora estavam enxergando de uma forma diferente, e esta é a obra do Espírito Santo por meio da pregação. A resposta então de Pedro, a pergunta deles: e agora o que é que nós vamos fazer? Vocês precisam se arrepender e crer. Eles não vão falar nada diferente, ou Pedro, representando todos os apóstolos, modificariam a mensagem. Eles não fizeram isso, mas eles repetiram a mesma pregação do seu Redentor. Deixem Atos capítulo 2 marcado e vamos para Marcos capítulo de número 1. Façamos uma comparação aqui. Marcos capítulo de número 1. Versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A mesma mensagem, a mesma pregação e a mesma aplicação. Então, quando aqueles homens perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que é que eles poderiam fazer, a resposta de Pedro foi: vocês precisam se arrepender. Inicialmente ele vai falar a respeito de arrependimento, mas não poderia ser um arrependimento comum, não poderia ser qualquer espécie de arrependimento. Na realidade, me permitam usar aqui os nossos catecismos, ou o catecismo, o breve catecismo. A pergunta de número 85 diz: o que exige Deus de nós, para que possamos escapar de sua ira e maldição que merecemos por causa do nosso pecado? A pergunta de número 85, ela nos lembra Atos capítulo 2, versículo 37, após expor a lei de Deus. Pergunta 85 então diz: e agora, o que é que nós vamos fazer? O que é que Deus exige de nós? Para que nós escapemos de sua ira por ser um Deus santo e justo, e de sua maldição por causa dos nossos pecados. Nós merecemos isso, por causa dos nossos pecados. Os nossos padrões então respondem: para escaparmos da ira e maldição de Deus, que merecemos por causa do nosso pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com uso diligente e cuidadoso de todos os meios exteriores pelos quais nos comunica as bênçãos da redenção. É por essa razão que Pedro, ele não vê confusão quando ele disse: arrependam-se e cada um de vós seja batizado para a remissão dos seus pecados. Pedro não estava atribuindo ao batismo o poder de remir ou retirar pecados,
mas que o batismo, assim como no passado, a circuncisão, ela significou, marcaria esta profissão de fé ou confirmação de fé de todo filho de Deus. Como também a sua graça maravilhosa que precederia sempre a fé ao receber o Senhor, não somente o homem e a mulher que se convertessem, mas toda a sua casa, através do sinal desse meio exterior de graça. A pergunta de número 87, então, diz: o que é arrependimento para a vida? Prestem atenção. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora. Então, quando Pedro aplica o sermão, e ele diz que era necessário que aqueles que o ouviam deveriam se arrepender, que aqueles que escutaram a sua pregação precisavam se arrepender, ele não estava falando de um arrependimento simples, de um arrependimento puramente humano ou carnal, de algum tipo de remorso, não. Ele estava falando daquele arrependimento que Deus sempre exigiu do homem, um retorno à casa do Pai. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora, portanto, pela qual o pecador, por ter um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, primeiro, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados. O resultado, então, da pregação, quando o Senhor opera e produz no homem a mesma reação ainda hoje experimentada por aqueles que ouviram a Pedro no dia de Pentecostes, o arrependimento, trata e descobre ou revela na mente e no coração dos homens aquilo que verdadeiramente eles são. Pode ser um ou outro pecado mais evidente diante de seus olhos, aquilo que vai chamar a sua atenção, mas na sequência ele vai sendo tomado, como diz o catecismo, de uma profunda tristeza e horror pelos seus pecados. Depois, então, ele os abandona e se volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Era a respeito disso que Pedro estava falando. Era a respeito deste arrependimento que é operação do Espírito que Pedro estava mencionando. Era a respeito desta necessidade que Pedro então estava dizendo: vocês precisam se arrepender, precisam ser tomados de uma profunda tristeza pelos seus pecados, de uma profunda tristeza e horror por aquilo que vocês são e fazem. E agora vocês precisam abandonar esse caminho de vez, e vocês precisam voltar para Deus com uma nova obediência, com uma nova resolução do coração. Notem, irmãos, que aqui de uma forma muito prática, tomando tanto a aplicação de Pedro como o uso dos nossos catecismos, você pode usar para evangelizar de uma forma muito fácil. Você pode pegar uma passagem como essa, você pode ensinar, e no momento em que você precisa explicar termos importantíssimos da Bíblia, como arrependimento e fé salvadora, arrependimento para a vida e fé salvadora, você tem então uma exposição segura. Você não precisa inventar, você precisa ser bíblico e você precisa seguir aquilo que a sua igreja confessa. Pedro então diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isso implicaria em uma nova obediência, ou seja, isto implicaria em fé. O catecismo então vem, pergunta de número 86, o que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo também é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como nos é oferecido no Evangelho. Quando alguém verdadeiramente se arrepende e crê em Jesus Cristo, o que é que acontece? Ele reconhece que é pecador, indigno, nada que ele possa fazer alcançará o favor de Deus, nenhuma obra, por melhor que seja, alcançará o perdão dos seus pecados, ele não conseguirá. O arrependimento, então,
para a vida o coloca com a boca no pó, ou põe a sua boca no pó. A fé salvadora, então, vai lembrá-lo que ainda há esperança, porque ambas graças pertencem a Deus. As duas pertencem ao Senhor, são dadas pelo Espírito, e então a fé capacita o pecador a crer em Jesus. Vejam, o catecismo diz, pela qual o recebemos e confiamos somente nele. Olhem para a mensagem de Pedro, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em qualquer nome, não, em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38, então nos lembra, irmãos, que receber o dom aqui do Espírito Santo não era uma evidência de que aqueles que se arrependessem e fossem batizados, aconteceria o mesmo que ocorreu com os apóstolos. Ou seja, eu precisaria me arrepender e ser batizado e acontecer a mesma coisa, eu ia começar a falar em línguas. Não. O dom do Espírito Santo aqui, entendam o contexto, se refere a ser, de fato, alvo desta graça maravilhosa, ser salvo. Veja, eles não estão dizendo, e agora, irmãos, o que é que nós vamos fazer para falar igual a vocês? Não, o que é que nós vamos fazer para escapar do juízo deste rei que nós crucificamos, deste rei que nós entregamos na mão dos ímpios quando deveríamos recebê-lo, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Esta é a grande questão. O dom do Espírito Santo, então, que é um presente do Espírito, seria dado a todo aquele que fosse objeto desta graça salvadora. Voltem para Atos 2, se vocês não estão, porque nós fomos para Marcos. Se vocês já estiverem, leiam comigo o versículo de número 39. Vejam só, vamos ler? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Notem, na primeira parte do sermão de Pedro, quando ele vai dizer que o que estava acontecendo no Pentecostes era o cumprimento das profecias antigas, ele, citando o profeta Joel, versículo de número 21, ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependimento e fé. Mas notem que esta invocação, ela partiria de uma ação soberana, monergística, ou seja, sem uma participação humana, o que seria uma sinergia, quando dois cooperam juntos em uma obra, não. A salvação vem de Deus, a gente não faz nada, ou seja, o arrependimento e a fé, como nós estamos aprendendo, é graça salvadora. Esse invocar, então, viria, porque vocês leram comigo o versículo 39, a promessa, então, do derramamento do Espírito, salvando pecadores, conduzindo-os a Cristo, seria para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não dependeria de quem quisesse ou corresse, mas de Deus demonstrar a sua misericórdia, sempre a sua misericórdia. Então aqui nós temos, irmãos, uma aplicação extraordinária a respeito daquilo que Pedro pregou, e não tem nada a ver com o que nós estamos ouvindo hoje, e que é algo tão comum. Não se fala mais sobre arrependimento. A fé é ensinada de uma forma antibíblica, sempre é apresentada como algo que você recebe ou algo que você deve exercer como um objeto para manipular a Deus, manipular a Jesus Cristo. A fé sempre é utilizada como algo que você deve usar para não aceitar a sua situação e reivindicar promessas. Notem, a fé aqui é dada por Deus como um dom do Espírito para que nós possamos alcançar dele plena salvação, recebermos dele plena salvação.
Essa é a questão mais importante e crucial para a nossa alma, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, porque o alvo e o objetivo de Deus é nos dar tal promessa para nós, versículo 38, para os nossos filhos e para os que ainda estão longe, ou seja, lembrando-nos da ordem que Jesus nos deu de fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Volto para o breve catecismo e lembro para vocês: a quem deve ser ministrado o batismo? Pergunta 95. O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não creram, não podem ser batizados, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Por que razão? Porque Deus nunca abandonou os filhos do pacto, os filhos da promessa. Deus sempre teve como propósito abençoar não somente os pais, mas também os filhos. Mais uma vez, nós precisamos entender, o batismo aqui é um sinal e um selo da nova aliança. Mas isso não quer dizer que você só será salvo se for batizado. É um sinal exterior de uma bênção, de uma graça que o Senhor já operou em nosso coração. Isso quando somos adultos, o caso aqui destes homens. Mas e com respeito aos seus filhos? Aquilo que acontecia no passado deve acontecer ainda hoje, quando nós somos lembrados que para vós outros é a promessa, mas também para os nossos filhos. É importante, irmãos, nós notarmos isso no cumprimento do chamado e da missão da igreja, porque se não fosse assim, por que razão nós traríamos os nossos filhos para a igreja? Por que razão nós iríamos ensiná-los a ler a Bíblia? Por que razão nós iríamos ensiná-los a orar e receber as suas orações, se eles ainda não são crentes, porque não se batizaram? Percebem a incoerência? A coerência está em entender o propósito de Deus em nos inserir, não somente a nós, mas também os nossos filhos no pacto. Lembrem-se, se nós entendermos, não, eu preciso ser batizado para ser salvo, mais uma vez eu começo a colocar os termos da salvação em mim e não no Senhor. Mas se eu obedeço aquilo que Ele me manda fazer, porque eu estou sendo objeto do seu favor e graça, eu então me arrependo, sou batizado, se me converto já velho, e agora entendo que Deus tem um plano não somente para mim, mas para a minha casa, para a minha família. Notem que o ensino, então, claro, em Atos capítulo 2, vai concluir, ou vai ser concluído da seguinte maneira. Versículo de número 40, vamos ler. Com muitas outras palavras, vamos lá? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, o quê? Salvai-vos desta geração perversa. Arrependimento, fé salvadora. Este arrependimento e fé nos conduz então a usarmos de forma correta os meios de graça. Recebemos o batismo também como sinal da nova aliança não deve ser negligenciado quanto aos nossos filhos, porque para eles também há promessa. A igreja avança e vai se espalhando na terra. Lá mais à frente, ou mais adiante, você vai perceber que então os meios de graça passam a ser experimentados. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Batismo e Santa Ceia, comunhão dos crentes, perseverança na mesma doutrina. Os meios de graça que Cristo comunica ao seu povo para fortalecimento da sua fé, para edificação da sua vida, para o cumprimento do seu chamado e missão. No versículo de número 40, então, Pedro, ele está encerrando a sua aplicação e com muitas outras palavras, ele ainda deu testemunho da verdade e ele então os exortou dizendo, agora vocês precisam mudar de vida.
Salvai-vos desta geração perversa não é uma exortação que aponta para o seguinte alvo. A partir de hoje, então, olha, corta relação com a sua família se ela não é crente. Não anda mais com ninguém, não. Olha, isso aí é problema para você. Pedro não está falando disso. Pedro não está dizendo que agora nós deveríamos viver isolados e não nos relacionar mais com ninguém que não fosse cristão. Não. Porque se fosse assim, como é que nós cumpriríamos a nossa missão? O que ele está dizendo aqui a respeito de salvar-se desta geração perversa é lembrar que agora uma nova obediência tomou conta do nosso ser. Eu agora vou viver no mundo, eu vou caminhar nele, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou servir. Eu vou usar até das coisas mais simples da vida, como comer e beber, para a glória de Deus, e vou mostrar agora que minha vida, o meu corpo, minha mente, o meu coração, os meus filhos, a minha casa, servirá ao Senhor. Este é um testemunho impactante, irmãos, que nós vamos perceber mais adiante na vida dos crentes, quando eles em Antioquia, pela primeira vez, passaram a ser chamados de cristãos. Por que razão? Os ímpios começaram a perceber que eles se assemelhavam a Cristo. Os ímpios começaram a perceber que eles agora não viviam como aquela geração perversa. E aí, irmãos, nos chama a atenção, por exemplo, pergunta de número 35 do nosso catecismo. Me permitam também citar para vocês. Meu interesse aqui é que vocês estudem o catecismo. Vejam quantas aplicações nós estamos fazendo aqui correlatas. Pergunta 35, o que é santificação? Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o mundo e viver para a retidão. O que é isso? Salvar-se desta geração perversa. O Espírito que habita agora em nós, porque recebemos o dom do Espírito, nos capacita então a uma vida santa. A santificação não é um ato, mas uma obra da livre graça de Deus, porque o ato envolve a nossa justificação, a nossa adoção, e agora, uma vez que fomos feitos em Cristo filhos de Deus, nós temos em nossa alma a obra da santificação processada e trabalhada diariamente em nossa alma ou nossa vida. Salvar-se desta geração perversa, então, é um ponto importante aqui que segue o arrependimento, a fé e a obediência ao Senhor, recebendo os sinais exteriores da graça. O batismo, por exemplo, aqui mencionado. Por que razão? Porque não há como conciliar verdadeiro arrependimento e fé com uma vida onde nós ainda somos perversos e vivemos e compactuamos com tudo o que esta geração perversa faz. Percebam, irmãos, essas questões elas são muito mais sérias do que nós imaginamos. Muitas vezes nós achamos que aquilo que os homens colocam como proposta mais moderna, mais atual, mais humana é a melhor, quando por vezes não é. A nossa geração, nunca na história existiu uma geração que mais assassinou bebês do que a nossa. A nossa geração é uma geração que tolera sobremodo a violência. Mas eles dizem que o problema é a arma de fogo. E aí, o que é que nós vamos fazer agora com os caminhões do mundo? Vamos tirar os caminhões da cidade? Porque o último atentado foi com um homem perverso que tomou um caminhão e matou muita gente. O problema não está nas coisas, o problema está no homem. O nosso chamado, portanto, como cristãos, é vivenciarmos os valores que nos levam a usar qualquer coisa que seja lícita diante de Deus para a glória dele, sendo santos, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver em retidão para a glória de Deus. É assim que a igreja é revestida de um poderoso testemunho à medida em que prega a mesma mensagem simples,
mas tendo Cristo como centro, porque cristocêntrica, nunca antropocêntrica. Não o homem, mas Cristo. Então, doutrina e prática caminhando sempre juntas. Vocês aprendem, eu aprendo e somos desafiados, então, com a exortação de Pedro, a escaparmos desta geração perversa. Esta é uma batalha diária, irmãos, contra nós mesmos e contra os valores que o mundo continua a pregar, que são contrários aos valores da palavra de Deus. Versículo de número 41, então, encerra o sermão dizendo que o resultado foi que os que aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se você já teve curiosidade de estudar a história dos avivamentos na Bíblia e em material extrabíblico, na história da igreja, você vai perceber que todo o avivamento sempre vem quando os homens são tomados de uma profunda convicção de seus pecados. Eles reconhecem a sua miséria, eles reconhecem quão horríveis são os seus pecados, e então eles depositam toda a sua confiança em Cristo, não nos homens, não nos governos, não na economia, não nos prazeres, não no dinheiro. Estamos longe de experimentarmos no Brasil isto. Mas eu quero lembrar a vocês que o que aconteceu em Atos capítulo 2, como resultado da pregação de Pedro, e gradativamente se alastrou, ainda hoje, se experimenta em outras partes do mundo. Para que você não fique então desanimado. Pastor, a gente prega tanto e o nosso templo é tão pequeno. Experimente aumentar um pouco mais o templo. Experimentem obedecer aquilo que Cristo manda. Experimentem orar ainda mais e investirem para que esta mesma pregação seja anunciada. Se nós não veremos Deus chamando cada vez mais os seus eleitos. O problema da gente é que a nossa fé, ela precisa ser alimentada e fortalecida pela palavra e não pelo que a gente vê. Nunca nós vimos um crescimento tão grande em partes do mundo tão hostis à pregação do Evangelho. O que nós estamos vendo no Brasil hoje, esse crescimento evangélico estupendo, extraordinário, como muitos dizem, é uma falácia. Porque você não vê mudança, você não vê transformação, você não vê nada que aponte para aquilo que Pedro experimentou, que a Reforma experimentou e que outros avivamentos também produziram. Não, por quê? Porque não há pregação pura e simples do Evangelho. Cristo está ausente da grande maioria dos púlpitos brasileiros, esta é a verdade. E é preciso que tal pregação seja resgatada em nosso país, para que nós então experimentemos algo semelhante àquilo que foi visto nos dias apostólicos. Homens e mulheres e seus filhos aceitando a palavra. Nós não podemos deixar de crer, porque é a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de pregar, porque você sabe onde você vivia, com quem você andava e o que você fazia, até que Cristo te encontrou e te salvou da lama dos seus pecados. Você sabe disso, eu sei, porque jamais estaríamos aqui. Você que cresceu na igreja sabe que se não tivesse um encontro pessoal com Cristo, por obra do Espírito, você continuaria crescendo como um pequeno fariseu, habituado às normas da religião, mas sem graça, sem fé, sem vida, sem amor ou fervor pelo Senhor. Não podemos duvidar, irmãos, esta é a mensagem que precisa ser pregada e resgatada em nosso tempo, se nós queremos ver mudanças e reformas na nossa igreja brasileira e, consequentemente, em nosso país. E sabem por quê? Eu concluo. Porque tudo sempre começou assim.
Sabe qual é o nosso problema no Brasil? E eu falo a respeito do movimento evangélico, daqueles que estão mais engajados com política, e falo de uma forma especial até mesmo para os reformados. É que nós estamos fazendo tudo da forma errada. Nós estamos querendo que reformas importantes, políticas aconteçam, reformas no judiciário, reformas legislativas, no poder executivo, mas nós estamos desejando da forma errada. Porque toda reforma e todo movimento de avivamento que transformava uma nação, basta você ler e estudar a história dos avivamentos, começou em comunidades pequenas como a nossa, por meio da pregação e do ensino do Evangelho, convertendo pessoas a Cristo, e estas pessoas agora saindo e desejando amar o Senhor e serem diferentes onde estavam ou para onde iam. Nós não vamos conseguir mudar a cultura do nosso país se não mudarmos radicalmente a religião do nosso país. Este é o ponto. E esta é a responsabilidade da igreja: trabalhar duro, orar e trabalhar duro para que a pregação do Evangelho ela seja redescoberta em nossos dias. O que está acontecendo em nosso país é um tipo, eu diria, de fé reformada incipiente, fraca. Fé reformada não implica apenas em conhecer 5 pontos do calvinismo, mas é um sistema de doutrinas que vai levar você à piedade e à pregação tão simples, que é esta aqui que Pedro anunciou, mas que transformou milhares de pessoas. Se não for desse modo, irmãos, nós não vamos ver mudanças em nosso país. Se nós não começarmos a orar aqui em nossa igreja, para que Deus levante muito mais pregadores do que advogados e doutores, não esperemos mudanças em nosso país. Não teremos. Se nós não começarmos a orar, primeiramente pedindo que Deus faça dos nossos filhos pregadores do Evangelho, que usem todo o conhecimento que estão recebendo para, primeiramente, dedicarem-se à obra do Evangelho. Porque sabe o que é que vai acontecer quando o rei voltar? Esse dinheiro todo que eles vão ganhar, provavelmente no futuro, não vai servir para nada. Mas o que vai servir e o que vai contar é o que semearmos enquanto andarmos chorando e colhendo os nossos feixes nesta terra. Isso significa salvarmos a nós e aos nossos filhos desta geração perversa. Eu não estou dizendo aqui agora que eu estou promovendo uma defesa ou estou advogando a meu favor. Você, jovem, tem a sua vocação, você tem o seu chamado. Mas uma palavra importante para os jovens moços aqui: o número é muito limitado e vocês sabem, Deus chama homens para o trabalho. Deus chama e vocaciona pastores em várias partes do mundo. E Ele pode estar incomodando você nesta manhã e chamando você para que se some e faça a diferença em seu país. Porque o que nós mais precisamos hoje aqui são meninos que cresçam e desejem um dia servir a Cristo. Pode ser que não seja como um pregador, mas que se torne um grande homem honrado e que, olhando para o que está aprendendo no livro de Atos, nunca se esqueça o que Cristo fez por ele e que a sua disposição, portanto, estará sempre em servi-lo, onde ele o colocar, porque o seu desejo é ver todo o joelho se dobrando no Brasil e confessando que Jesus Cristo é Senhor. Nós não devemos orar por menos do que isso, ou não devemos pedir nada menor do que isso, porque nós servimos a Deus que exaltou aquele que foi crucificado, Jesus, e o fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra bendita, maravilhosa. Ela nos fala a respeito da necessidade de resgatarmos
a pura e simples pregação do Evangelho, que é anunciar a Cristo ressurreto, que é anunciar o Cristo poderoso, Salvador de todo aquele que nele crê. Ajuda-nos, ó Senhor, a experimentarmos estas graças salvadoras mencionadas, arrependimento para a vida e fé salvadora, que sejam reais em nossa mente, em nosso coração, que estejamos, ó Senhor, de fato caminhando em santificação. E, ó Senhor, se alguém aqui nesta manhã ainda não experimentou verdadeiro arrependimento e fé, eu te peço, leva-o até Cristo. Só o Senhor tem poder para salvar, porque é o Senhor quem chama. Faz com que ele reconheça os seus pecados e invoque o nome do Senhor e seja salvo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a vivermos em meio a uma geração perversa como crentes, com vidas santas, e que tem como maior objetivo fazer tudo para a glória de Deus. Ó Senhor, abençoa a nossa nação e faz com que a Tua igreja enxergue que a esperança está em Cristo e que é o nome dEle que nós devemos pregar e anunciar a plenos pulmões, pois não há esperança de vida e salvação para o nosso povo se nós não anunciarmos o nome que está acima de todo nome. Ó Senhor, desperta em nossa igreja jovens pregadores, desperta no coração dos meninos o desejo de te servirem como pregadores do Evangelho. Nós precisamos orar tanto por isso, Senhor. Em meio a tantos falsos profetas, falsos apóstolos, desperta, ó Senhor, para a nossa nação, jovens que amem ao Senhor e que desejem entregar as suas vidas como sacrifício, renunciando a tudo e se tornando pregadores simples da mensagem da cruz, esquecendo e não sabendo nada, exceto Cristo Jesus e este crucificado. Ó Senhor, desperta a Tua igreja à oração, pois nós precisamos orar mais por isso. E precisamos pedir que nos ajudes a seguirmos a trajetória dos atos do Cristo crucificado, cumprindo a nossa missão de fazermos discípulos de todas as nações, a começar em Aracaju, a começar no Brasil. Em nome de Jesus oramos. Amém.